Muito obrigado, presidente Mário Covas. Estava ao lado aqui, e assim que Vossa Excelência falou meu nome, por isso que eu estou um pouco ofegante. Bom, mas quero começar cumprimentando aqui todos os meus colegas, vereadores, vereadoras, cumprimentar os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, os funcionários desta casa e todos aqueles que estão em suas residências nos assistindo pela TV Câmara. Eu quero falar aqui sobre o presidente Lula. Eu estive lá em Curitiba, senhor presidente, no domingo, com centenas de milhares de militantes do Partido dos Trabalhadores, né? Porque completou-se no dia 7 de abril um ano da prisão injusta do presidente Lula. Nesse dia 7 de abril, milhares de pessoas tomaram as ruas de 17 capitais brasileiras e inúmeras cidades, de norte a sul do Brasil, exigindo a imediata libertação do ex-presidente, que é um preso político, foi sequestrado e está prisioneiro lá em Curitiba, uma prisão política, né? Lula foi preso e sua prisão culminou ações da Lava Jato, em um concerto da elite do Brasil para que ele não fosse candidato e não se tornasse novamente presidente do Brasil. Quando foi preso em São Bernardo do Campo, Lula era o candidato melhor colocado nas pesquisas eleitorais, inclusive com chance de ser eleito no primeiro turno. Ele era o preferido da imensa maioria dos brasileiros que reconheceram que o Brasil havia mudado durante os seus governos. Se Lula estivesse em liberdade, certamente ele teria sido eleito. Nosso país estaria em outras condições econômicas, políticas e sociais. Seria um outro projeto, um projeto democrático e popular. Porque setores da sociedade, da política e da economia têm medo do Lula. Primeiro porque ele foi e continua sendo o maior líder operário que já vimos. Uma liderança capaz de influenciar a política e a economia globais. Mas, acima de tudo, alguns têm medo de Lula porque ele viabiliza políticas sociais e econômicas que emancipam o povo brasileiro. Antes de Lula, pessoas simples não andavam de avião, não sonhavam em ter seus filhos em universidades como a Unifesp, a USP, a Unesp, a Unicamp, por exemplo, universidades que ministram a excelência do ensino em nosso país, mas que só eram acessíveis para aqueles que estudavam nas melhores escolas e conseguiam passar pela peneira do vestibular. Sem Lula e seus programas de financiamento estudantil, jovens das famílias mais humildes jamais poderiam cursar uma faculdade particular. Os negros, antes das cotas e das políticas de promoção da igualdade racial dos governos do ex-presidente Lula, nem pensavam em ingressar numa faculdade pública ou particular. Com Lula, o salário mínimo cresceu, recuperou o poder de compra que ele tinha na época em que foi criada, em 1940. Com isso, cresceu o consumo das famílias, contribuindo para gerar economia e gerar empregos de qualidade. Com Lula, tivemos o chamado pleno emprego, situação em que praticamente não há desemprego no país. Foram muitas conquistas do povo e muitas mudanças no nosso país, nos dois governos de Lula. Mas não quero falar das inegáveis mudanças para melhor nos governos do nosso ex-presidente. Quero voltar ao assunto de sua prisão. Lula é um preso político. Sua prisão aconteceu dentro de um processo que audita a Constituição brasileira, fato reconhecido por advogados e juristas do mundo inteiro. Foi também um processo cheio de falhas do ponto de vista jurídico e cheio de parcialidade. Tão parcial que a principal figura da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, deixou seu cargo concursado para tornar-se ministro da Justiça no governo de Bolsonaro. É impossível não enxergarmos a parcialidade presente em todo esse processo que terminou com uma condenação sem prova. Basta perguntarmos quem foi beneficiado com essa prisão. Bolsonaro. Se formos minimamente justos, nós discordaremos da prisão do ex-presidente Lula. Lula foi injustamente condenado pelo crime de corrupção passiva baseada na suposta propriedade de um apartamento na cidade de Guarujá, sem nenhuma comprovação material de tal fato. Na verdade, na época da condenação, esse apartamento pertencia à construtora OAS, que inclusive o deu como garantia em uma operação de empréstimo à Caixa Econômica Federal. Como é possível que a OAS oferecesse em garantia um apartamento que não lhe pertencesse? A sentença afirma que Lula foi condenado por ato de ofício indeterminado, figura jurídica inexistente na legislação penal. No decorrer do processo, nenhuma das 73 testemunhas ouvidas nas 23 audiências realizadas deu provas de que Lula seja proprietário do imóvel
Nem Lula, nem sua família passaram um dia ou a noite, para terminar, senhor presidente, a noite sequer no referido apartamento. No entanto, o juiz Sérgio Moro usou como principal prova um mero depoimento obtido através da delação premiada do presidente da OAS, condenado a 40 anos de prisão e que recebeu como prêmio pelo depoimento a drástica redução de sua pena. A condenação na ação conhecida como Sítio de Atibaia não é menos absurda. Acusado de ter favorecido empreiteiras brasileiras em troca de reformas no aludido sítio. Até o momento não houve especificação por parte dos acusadores de qual ação de Lula poderia ser classificada como um ato de corrupção. Tampouco houve alguma comprovação de que seria proprietário do imóvel, portanto beneficiário das reformas. Pelo contrário, a compra do sítio de Atibaia, bem como sua propriedade, foram comprovadas como sendo da família do senhor Jacob Itá, que apresentou recibo de compra, transferências bancárias, listas para o pagamento da propriedade e registro do imóvel em nome de membro da família. O próprio Ministério Público reconhece não ter conseguido comprovar atos de lavagem de dinheiro relacionados à compra do sítio. Mesmo assim, Lula foi condenado a mais de 12 anos e 11 meses de prisão através de uma sentença cheia de erros grosseiros e assinada em tempo recorde. Por tudo isso, quando milhares de pessoas deixam suas casas para gritar Lula livres, elas vão porque não se conformam com a justiça. Vão porque desejam que o Brasil seja melhor para todos. Vão porque acreditam na liberdade de pensar diferente. Vão porque são democráticas e porque aceitam o olho. Vão porque acreditam na inocência do presidente Lula. Lula é um preso político. Enquanto Lula estiver preso, o povo brasileiro também estará preso. Lula livre!